Então vamos para mais um vlog. Tô aqui saindo pra faculdade e hoje eu quero mostrar pra vocês as aulas que eu tenho na minha faculdade. A minha faculdade, o curso é performance em guitarra, mas eu quero mostrar pra vocês as aulas que eu tenho que não são relacionadas com guitarra. Então eu tenho algumas aulas que são complementares, não é na verdade complementar, né? São aulas, disciplinas tronco, mas que não necessariamente a gente toca e fala sobre guitarra. São disciplinas que a gente estuda música no geral, e são essas disciplinas que eu quero falar hoje com vocês, que são disciplinas que a gente estuda música, mas não estuda necessariamente guitarra. Muito louco, porque a faculdade aqui, a minha faculdade, o meu curso, ele é voltado 100% para o estudo da guitarra. O curso é performance em guitarra, porém a gente tem algumas cadeiras nesse trimestre, estou no meu segundo trimestre, e eu tenho algumas disciplinas que eu não tô com a guitarra na mão, que são as disciplinas que eu vou mostrar hoje para vocês. Hoje eu tenho duas disciplinas. Eu tenho as aulas de guitarra, né? Reading, leitura, é com a guitarra na mão. Eu tenho aula de performance, que é com a guitarra na mão também. E eu tenho duas aulas que não são com a guitarra, que é uma aula é o trabalho como compositor musical, working as songwriter, trabalhando com composição, trabalhando como compositor. A segunda cadeira que eu tenho que não é sobre guitarra, é sobre a DAW Logic Pro, é sobre Digital Workstation, como mexer numa DAW. Então são as duas cadeiras que eu tenho que hoje que não são relacionadas com guitarra. Primeiro eu tenho minhas aulas de guitarra e depois eu mostro pra vocês essas cadeiras. Teve alguém que falou assim no meu último vlog, que gosta quando eu levo vocês pra caminhar comigo aqui. E é isso aí mesmo que eu quero que vocês façam, viu? O dia que vocês estiverem aqui em Los Angeles, aqui em Hollywood, vocês vão dizer: nossa, eu já tive aqui, a Gi já me trouxe, a Gi me levava até a faculdade dela, eu ia pra aula com ela. Vocês vão olhar a Calçada da Fama ali e vocês vão dizer: eu já tive aqui porque eu assisti os vlogs da Gi. As duas disciplinas que eu tenho hoje é o trabalho como compositor musical. A gente analisa as composições, as demos, a gente analisa principalmente, a última aula a gente viu os artistas que gravaram músicas, mas que não compuseram essas músicas. Então gravaram músicas dos outros e são conhecidos pelas músicas que não comporam, né? Que são intérpretes das músicas. A gente falou muito sobre networking, sobre como trabalha nesses meios compondo, sobre como as composições são colaborações muitas vezes de vários músicos, fala muito sobre mercado. Então é uma cadeira que eu tenho colegas de todos os instrumentos e cursos. A minha cadeira de Logic Pro, ela é sobre, como já diz, é sobre como mexer ali no Logic, sobre loop de efeitos, sobre como gravar, sobre atalhos, né? São 2 horas de aula sobre Logic Pro. Eu achei que eu ia amar essa aula, porque eu uso Logic, mas mais ou menos assim, porque é bem trabalhoso e a gente tem que entregar muitos temas toda semana nessa cadeira, assim. Mas enfim, é aquela coisa, né? O mal necessário. Essa cadeira de Logic Pro, eu poderia escolher qual DAW eu queria trabalhar. Se eu queria trabalhar com... qual DAW eu queria estudar. Tinha Logic Pro de opção, Pro Tools e Ableton, I think. Ableton. Sorry. That's okay. Caramba, achei que era um assalto já, gente. Tudo bom? Ainda tem 3, eu acho que são 3 DAWs que eu poderia escolher, que era Logic Pro, Pro Tools ou Ableton, e eu escolhi o Logic Pro porque é o que eu uso. Vamos lá. Ok, vamos pra aula então de songwriting. Vamos para a minha... Tem uns estúdios bem legais aqui no MI. E eu acho que é no 2º andar, será que eu me confundi? Meu Deus, faz tempo que eu tô nessa aula, já tô confusa. Ai. Não, tá certo. Vambora. And whether I respond or not, do it for you. And at the end of the as a cover, a sample, great, but like at the end of the day, by the time we put a record out, a lot of times we've heard it over 100 times. And like when I have to go out and play, and they like, do I have to listen to the whole song? You know, it's not really a hit. It's not. Ok, terminou uma aula, vou direto pra outra. Agora a aula de Logic Pro são 2 horas. Eu gosto dessa sala. Hi. Recommendation is not to stay on Adapt when you're recording, because things are going to continue to be like a quicksand. You do want to lock down the foundation.
então, nossa, hoje é o dia que eu tenho 6 horas de aulas seguidas, tipo, sem break. Eu tenho um intervalo só de 10 minutos entre uma aula e outra. Então, a primeira aula que eu tive, que foi de composição, a gente estava discutindo sobre um podcast, sobre toda essa questão de mercado, da composição, e pegando algumas dicas, assim, com o pessoal que trabalha nessa área, principalmente que trabalha em gravadora, que trabalha com os artistas, cantores. Parte de tu ter uma música e tu oferecer essa música para alguém interpretar, enfim, toda essa parte de mercado. E a aula de Logic Pro, que é 2 horas, hoje a gente falou sobre mudança de compasso, mudança de andamento, mudança de tonalidade, como mudar o metrônomo, enfim, a gente falou muito sobre mudanças, alterações durante a música. O professor exemplificou ali com loopings. Então vamos para a aula de novo. Hoje eu tenho 2 aulas que não são de guitarra, que eu não tô com a guitarra na mão. A primeira aula é de teclado. Aqui tu tem a obrigação de ter um segundo instrumento, então essa disciplina se chama Keyboard Proficiency. E basicamente a gente aprende coisas básicas sobre teclado. Coisas básicas sobre teclado, tipo acordes, escalas. A minha prova de metade do trimestre foi tocar 3 escalas com as 2 mãos e inversões de acordes. Então, não tá sendo muito fácil não, viu? Mas, não, é interessante saber. Eu acredito que hoje na aula a gente vai começar a tocar música. Porque até então a gente tá mais naquelas ideias iniciais, né? De quem começa a tocar um instrumento, tipo, configurações dos dedos, como tocar as escalas, os acordes, entender sobre o teclado. Depois dessa aula de teclado, eu tenho aula de bateria. Exatamente, eu tenho aula de bateria. Que se chama também Introdução à Bateria, que no caso a gente toca a bateria. A gente estuda, a gente estava estudando sobre paradiddles, acredito que seja, sobre, enfim, exercícios, como segurar a baqueta. A gente tá tocando bastante música nessa aula de bateria, é muito prático. Pega as baquetas e toca bateria mesmo. A gente pratica nos pads, então eu tenho aula de teclado e de bateria. Tendo aula de outros instrumentos, eu vejo o quanto eu sou guitarrista. Eu sou muito guitarrista, porque eu gosto muito de bend, de distorção. Tendo essas aulas de outros instrumentos, eu consigo ter uma compreensão melhor sobre os outros instrumentos, então isso é um ponto positivo, assim. Saí da aula de teclado agora, tenho 1 horinha entre a aula de teclado e até a aula de drums, então eu vou estudar, óbvio, até aqui guitarra. Tô com as partituras aqui da minha aula, amanhã eu tenho uma outra aula de performance que eu tenho que tocar, então vamos estudar, né? Guardar a guitarra e pegar as baquetas. Hello! Vamos guardar as baquetas agora, porque eu tenho aula de guitarra, né? Importante tocar guitarra. Bom, agora são 6 horas, voltando pra casa. Eu tive a minha aula de teclado e aula de bateria, obviamente eu estudei também 1 hora e tive agora a minha aula de blues, que eram 2 horas. Eu também toquei numa aula de trilhas sonoras, então no total eu sempre tô tocando mais guitarra do que fazendo qualquer outra coisa, né? Bom, a aula de teclado eu mostrei pra vocês, a gente trabalhou padrões de frases também, de músicas famosas, tudo em cima de acorde, né? Acorde, escalas, porque eu tô na minha semana 7 da faculdade e são 10 semanas de aula. E a 11ª a gente tem as provas, então os professores já começam a falar do que vai cair na prova da 11ª semana, que são as finals, que são as provas finais, né? E aí hoje o professor estava falando que na prova do final do semestre, porque o detalhe é,
Se tu não sabe tocar teclado, por exemplo, tu não vai aprender na semana da prova, entendeu? Então, tipo, se tu não vir praticando os acordes, as escalas, pegar a música e começar a praticar algumas semanas antes, ou tipo um dia antes da prova, tu não vai conseguir tocar a música. Pra bateria é a mesma coisa. Então, tipo, óbvio, ainda que seja uma disciplina que é introdução ao instrumento, não é tu se profissionalizar no instrumento, não é o teu primeiro instrumento, tu tem que, querendo ou não, dar uma praticadinha, assim, ou se tu se garante também, não, né, mas eu pratico quase nada. Bateria eu nunca pratico, isso tá errado, eu sei, mas é porque, prefiro tocar guitarra, né, aquela coisa toda, mas o que acontece, né, eu tenho aula de blues, aí eu tenho aula do fraseado do Larry Colton, eu tenho aula do fraseado de tudo que é guitarrista, um monte de aula legal, aula de country, aula de fusion, aula de blues, aula de pop, aula de R&B, tem que tirar música, tem que tirar fraseado, um monte de professor tri na tua volta te ensinando. Eu fui numa aula que o professor me ensinou um monte de frase rápida, de estudo técnico, e aí eu tenho essa aula de teclado. Aí vocês me perguntam, Giovana, pra que tu vai estudar? Pra essa aula de teclado ou tu vai estudar as coisas de guitarra? É óbvio que eu estudo as coisas de guitarra, né? E a aula de bateria também, a gente toca muito música, a gente tocou música, trabalhou ritmo de shuffle, o que é importante pro meu ouvido e pro meu entendimento musical, né? E agora vamos para a aula de Ear Training, percepção musical no Brasil. Minha última aula, que não é com a guitarra na mão, é Ear Training, que é percepção musical. Então, bom, basicamente a gente é treinamento auditivo. Então, o que a gente faz? Nossa, tá muito calor. Meu Deus! Basicamente, tá agora, nesse trimestre, solfejando pentatônica maior, pentatônica menor, pentablues e as escalas menores, menor harmônica, menor melódica, menor natural e dórico, e o dórico também. Então, como é que a professora dá? Ela quer que a gente esteja apto a, ela dá uma nota, tipo, da tônica, e a gente solfeje as escalas que ela pedir, tendo, tipo, na cabeça, em mente, a estrutura já dessa escala, tendo o som na cabeça. Então a gente solfeja, a gente faz ditado, meu Deus, isso aqui é muita gente doida gritando, mendigo, olha, sério, muito louco. Enfim, eu amo Hollywood, eu amo morar nessa região aqui, principalmente perto da Calçada da Fama, mas tem muito mendigo, muitas pessoas com problemas psicológicos que gritam, que fazem mó confusão, sério, é engraçado, dá um pouco de medo também, mas enfim. Bom, continuando, então a gente faz solfejo, a gente faz ditado, a gente trabalha acordes. A professora também sempre dá um embasamento teórico, né? Tipo, ó, os intervalos, os graus que são compostos das escalas. Então, é uma aula muito importante pra mim, é uma aula pilar, assim. Não é com a guitarra na mão novamente, mas é um pilar pra quem é músico. Eu tava fazendo o cálculo de quantas horas por semana eu tenho em média. E em média eu tenho 18 horas de aula por semana, tá? Então, o que é bastante, porque a gente precisa ter tempo pra estudar em casa, né? Mas às vezes é mais. Tipo, semana passada eu tive mais ou menos 21 horas de aula. Então, quase um dia inteiro de aula. Então, em média, são 18 horas de aulas semanais. Dessas 18 horas de aulas semanais, eu tenho mais ou menos 5 horas de aulas que não são com a guitarra na mão. Então, pra vocês terem uma ideia, é menos que 1/3 do curso que eu tenho de aulas que eu não estou tocando guitarra, né? Que eu estou estudando música no geral, né? Que não é com a guitarra na mão. Então não chega a ser nem 1/3 do curso, e mesmo assim mesmo assim é imprescindível. E isso que eu tô mostrando pra vocês é justamente com a intenção de... Tem muitos assuntos que tu precisa estudar para se desenvolver como guitarrista que são fora da guitarra. We're gonna do a practice, so that way you guys can hear how this is supposed to go. You have to do it G major, and then I'll go, okay, 1, 3, 5, 8, 5, 3, 1, 3, 5, 8, 3, 8, 5, 3. We're just writing a chord progression in natural minor. We only have 7 options. Now we have a lot more, right? Some of these are repeated. But when we're looking at our options harmonically for the different minor variations, this is everything we have available. Ear Training é no andar da bateria. Não sei se eu já falei, mas essa faculdade tem 3 andares, tá? O primeiro, o segundo, que é mais da guitarra, do baixo, e o terceiro é dos bateristas. Meu, isso aqui é uma barulheira, esse terceiro andar, que só Jesus na causa.
Eu tenho algumas aulas aqui também, meu armário aqui, eu tenho um armário que eu guardo as minhas coisas aqui no terceiro. Finalizamos então, agora eu vou pra casa. Obviamente a minha aula de ear training, de percepção musical, foi a 1h da tarde e agora já são 6 horas, eu fiquei tocando. Eu tive aula, na verdade, sem parar. Eu fui num plantão, numa UC, que é um plantão de dúvidas de 2 professores, um de guitarra e a outra professora era de ear training, que eu tinha umas dúvidas pra tirar. E aí depois fiquei tocando nas aulas até agora, mais 2 horas tocando. E agora eu vou pra casa porque eu preciso estudar, eu preciso tocar mais, preciso ensaiar. E assim, uma coisa que tá me pegando é que essas aulas adicionais que eu tenho, que não são com guitarra, né? Eu gostei de definir assim, aulas que eu não estou com a guitarra na mão, né? São aulas que eu tô estudando música, não necessariamente com enfoque em guitarra, mas óbvio, a música é uma coisa só, né? Tu não tem essa divisão, tu toca notas, tu toca acordes na guitarra, e isso é o que a gente tá trabalhando nas outras aulas também. A partir desse ponto, eu queria dizer que eu tô um pouco lutando, porque até então eu tava focando muito na guitarra, e essas outras matérias são muito importantes e estão ficando difíceis, honestamente, assim, tipo leitura. Leitura é na guitarra, né, mas é uma disciplina que eu nunca foquei muito. Eu foquei muito em performance, né, eu tô muito focada em performance, em desenvolver aquilo, todo o material que o Arthur me passa na minha aula particular, todo o material que o Dan Gilbert me passa na aula de performance, todo o material de repertório que eu tenho que tirar, as músicas pop, rock, blues, música country que eu tirei também. Tudo aquilo que eu tenho que tocar era o que eu tava focando, assim. Então, agora essas outras disciplinas estão pesando um pouco mais e eu vou ter que estudar. Um ponto que eu sempre tive na minha cabeça é: se tu não tiver o estudo em casa, pra mim o estudo em casa é a parte que tu não vê e que faz toda a diferença. Pegou o material, pegou a explicação sobre algum assunto, sobre alguma progressão, vai pra casa e assim, ó, bota embaixo do dedo isso aí o máximo que tu puder, pra depois ir continuar estudando, assim, porque se tu não tiver o tempo em casa, desenvolvendo o instrumento, às vezes fica muito tempo tendo as aulas, pode ser que não seja tão frutífero. Claro, só um ponto de vista meu, né? Um dos meus primeiros professores de música que eu tive, ele era militar e ele costumava dizer que músicos se fazem em casa estudando um instrumento. E eu tenho 2 pontos de vista sobre isso. O primeiro é que tu precisa ter esse conhecimento, esse ambiente na faculdade, tudo isso incrível que a faculdade proporciona, mas se tu não tiver o em casa, tu com o instrumento, e desenvolver isso, muitas vezes tu vai até esquecer. Eu cheguei no meu prédio e aí eu quero aproveitar e contar pra vocês que programando todas as atualizações do meu curso com tudo que eu tô estudando aqui no EMAI. Então o meu curso ele é sobre cronogramas de estudo, como organizar os estudos, uma rotina de estudos, os assuntos, te passo cronogramas prontos, tem exercícios, tablaturas, todo o material de apoio. Então é um curso para quem quer aprender a estudar guitarra, que é justamente muito do que eu mostro aqui para vocês. Eu divido o teu estudo em 4 pilares principais: improvisação e composição, teoria aplicada, técnica e repertório, em aulas ministradas por mim, material de apoio, tablaturas. Então é para tu evoluir, sair do estudo aleatório e te colocar no mapa. E que eu quero aproveitar e contar para vocês algo de mim, que é, eu tive que tirar meu siso aqui nos Estados Unidos. A minha irmã é dentista e ela tinha me avisado antes de eu sair do Brasil: Giovana, tu tem que tirar teus sisos antes de viajar. E aí na minha segunda semana de aula aqui nos Estados Unidos, começou a doer meu siso. Eu tive que tirar meu siso aqui. Eu tenho o plano, né? O plano de saúde, o plano cobriu a extração do siso. E hoje eu tô indo lá tirar os pontos. Então, aproveitando e contando um fato aleatório pra vocês da minha vida aqui. E eu quero aproveitar e agradecer por tu estar aqui assistindo esse vlog, me acompanhando. Deixa o like, se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. Se puder escrever um comentário, uma sugestão também eu te agradeço. E obviamente eu vou colocar coraçãozinho no teu comentário. Tá bom? Um beijão e até uma próxima.